Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Falando em Português. Eu sou a professora Silvia Ferreira e hoje nós vamos conversar a respeito de uma situação bastante importante. Quando falamos a respeito do aspecto da concordância verbal, nós comumente levamos sempre em consideração a regra genérica da informação, ou seja, quando nós falamos a respeito da concordância verbal, você já está aí repetindo exaustivamente qual é a regra. O verbo deve obrigatoriamente concordar com o sujeito da oração. Maravilha, esta mesma a ideia, ou seja, se você tem a presença de um sujeito, em sendo este sujeito soberano em relação aos demais elementos da oração, ele vai obrigar, obviamente, o verbo a concordar com ele. Entendi que neste contexto nós poderíamos fechar aqui este encontro e dizer, ó, faz o seguinte, acha o verbo e faz com que ele concorde com o sujeito. Porém, quando nós falamos a respeito do verbo ser, ele é um verbo um tanto quanto diferenciado. O verbo ser, quando atrelado aí à ideia do verbo de ligação, guarda sempre essa informação, é o verbo ser na função de verbo de ligação. É aquela oração que comumente nós encontramos o sujeito atrelado ou associado ou recebendo um predicativo, um qualificador, um determinante, e o verbo está ali numa situação de apenas conectar estes elementos. São vários os verbos de ligação, mas quem entra aqui para esta regra é o verbo ser, porque em sendo um verbo de ligação, ele vai mudar. Ele sai desta regra geral e ele passa a ser visto como um verbo especial em sua concordância. Comumente, nós entendemos que o verbo ser, ele concorda com quem ele quiser. Depende, você vai entender que assim, ele quer concordar com o sujeito, ele quer concordar com o predicativo. Quais são as regras que me obrigam a fazer a concordância com o verbo ser com o sujeito? Quando é que eu posso fazer a concordância com o predicativo? Ou ainda, quando é que eu posso facultativamente deixar este verbo concordando com um ou com outro? Então, olha só, o verbo ser, quando o verbo de ligação, não esqueça, ele concorda em geral com o sujeito, né? Então vai dizer assim, as pessoas são complexas, a matéria é fácil, os cadernos são organizados, os alunos são comportados, o aluno é comportado. Então, nesse contexto, você está vendo que o verbo estando no singular, o sujeito estando no singular, o verbo permaneceu no singular. Quando eu fiz aqui o uso do verbo no plural, o sujeito no plural, o verbo foi para o plural. Então, veja, o verbo ser, como verbo de ligação, concorda em geral. Todavia, há casos em que ele pode concordar com o predicativo. E qual é a ordem? Quando é que nós vamos observar essa possibilidade? Vamos guardar essa hierarquia aqui. São 5 regras, sobre as quais falarei aqui neste nosso bloco de conversa. Todas as vezes que você encontrar um pronome, Silvia, que tipo de pronome? Tanto faz. Pode ser um pronome pessoal do caso reto, tudo bem? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Ou pode ser um pronome de tratamento. Independente, se este pronome, ele é predicativo ou ele é sujeito, o verbo ser vai concordar com ele sempre. Deu para entender? Pois eu vou contextualizar isso aqui nos nossos exemplos. Outra regra, eu posso entender que nomes, você vai dizer, Silvia, nomes de pessoas, Você diz, Silvia, nome de pessoas é aquele que eu escrevo com letra maiúscula, é o substantivo próprio? Não, eu estou falando tudo aquilo que nomeia pessoas, porque o substantivo, o que é? Ele não é a palavra que serve para nomear? Seres, objetos, pessoas, animais, lugares, sentimentos,
Legal. Então, veja, eu vou restringir. Eu quero que esse substantivo faça referência a pessoas. Você me dá um exemplo. Aluno é uma pessoa? Sim. Criança é uma pessoa? Sim. Professor é uma pessoa? Sim. Político é uma pessoa? Peraí, deixa eu pensar. Também sim, é uma pessoa. Então tá, tudo que você observar, figurar-se uma pessoa, nós vamos entender que eu estou fazendo o uso desta regra. E a última regrinha que a gente vai usar aqui é o caso de expressões no plural. Tudo bem? Ou o predicativo ou o sujeito apresenta um nome ou expressões no plural. A preferência será sempre do plural. Só que agora, olha o que eu vou fazer aí em tela. Há uma hierarquia. Imagine, hipoteticamente, que você tenha na mesma oração um pronome de tratamento e um nome de pessoa. Qual é a regra? Você vai fazer a concordância com o pronome de tratamento. Por quê? Primeiro, o pronome de tratamento. Silvia, lá eu vi que tinha um nome de pessoa e tinha um pronome pessoal do caso reto. Maravilha. Vou fazer a concordância com o pronome pessoal do caso reto. É uma ordem. Tudo bem, Silvia? Eu olhei lá na oração, não tinha pronome pessoal do caso reto, nem pronome de tratamento. Tinha nome de pessoas, 2 nomes de pessoas. Aí é óbvio que você vai observar se esses 2 nomes estão no singular, se esses 2 nomes estão no plural. Tudo bem? A gente vai passar por essa regra. E por último, falei, Silvia, eu não encontrei um pronome, mas eu encontrei um nome de pessoa e uma expressão no plural. Qual é a regra? Faça primeiro a concordância com os nomes de pessoas e depois a regra no plural, somente se você tiver uma outra palavra que não pronome pessoal do caso reto, que não pronome de pessoas, ou seja, você tem um nome de coisa, por exemplo, uma coisa, um substantivo nomeia coisa. Então você tem ali a presença de um substantivo nomeando coisa e um termo no plural. Aí é claro que você vai fazer a concordância no plural. Então guarde isso aqui, pronomes retos ou de tratamento em primeiro, seguidos de nomes de pessoas e seguido de plural. Depois a gente tem outras 2 regras que são concursísticas. Vamos lá. Quando o pronome pessoal for de reto ou de tratamento, nós já sabemos, vamos fazer a concordância sempre com estes pronomes. Veja lá. Ele é os pilares da nossa casa. Qual é a ideia? O pronome de tratamento em primeiro e um termo no plural em segundo. Lembra? Pronomes, nomes e plural. Tudo bem? Pronoplu. Pronome pessoal do caso reto ou pronome de tratamento, nomes de pessoas e os termos e expressões no plural. Vamos marcar hierarquicamente o pronome manda. Por isso, eu fiz o comportamento, observo o comportamento do verbo concordando com este pronome. O advogado, aqui és tu. Tá vendo? O advogado aqui és tu. Colocando na ordem, tu és o advogado aqui. Mas vamos observar, o verbo de ligação está no meio. Aqui nós temos um nome, advogado, político, professor, criança, aluno, qualquer referência à pessoa, e um pronome. Pela nossa hierarquia, o pronome vem primeiro. Por isso, o advogado aqui és tu. O advogado é você. O presidente é nós. Silvia, tá errado, né? Porque o presidente é nós. A gente usa essa expressão aos domingos, lá na região de Itaquera, é nós, né? Essa expressão é bastante comum no meio dos nossos queridos corintianos. Mas não, se você for levar para o lado da gramática, o presidente aqui somos nós, não é isso? O presidente aqui somos nós. Eu tenho que fazer a concordância com o pronome e não com o nome. O presidente é nós, tá errado. Só domingão lá perto do Itaquera, tudo bem? Vamos lá para a regra número 2.
para a regra aqui. Aliás, tem uma outra observação. Quando há na frase dois pronomes retos, o verbo ser concorda com o sujeito. E aí você vai ter que filosofar em cima da montanha. Ó Deus, quem é o sujeito da oração? Eles não são nós, tá vendo? Eles é o sujeito da oração. Nós não somos eles, tá vendo? Porque olha como fica esquisito. Eles não somos nós. Já ficou estranho. E olha a ideia. Nós não são eles. Nós não são eles. Não tem como, né? Essa ideia que eu falei para você de que, havendo dois pronomes, aí você vai pensar na regra. Vai pegar a função de sujeito. Pela lógica, eu volto para a regra geral. Quando há a presença de dois pronomes, eu vou pensar qual é o pronome que exerce a função de sujeito e volto para a regra geral. O verbo concorda com o sujeito da oração. Maravilha! Vamos lá para a próxima, a letra B, que diz quando o sujeito ou o predicativo é o nome de pessoa. Tá vendo? É o segundo. Já tirei o pronome, agora eu encontrei um nome de pessoa. A concordância é feita com a pessoa gramatical. Tá vendo? Eu estou fazendo a concordância com a pessoa. Olha lá. A Rafaela e preocupações. Tá vendo que eu tenho agora um nome e um termo no plural. Qual é a hierarquia? Primeiro o nome, então vou fazer a concordância com o nome. Rafaela era as preocupações dos tios. Pensa na próxima, o futuro somos nós. E agora, você não tem nenhum nome de pessoa, você não tem um termo no plural. Nós temos a presença do nosso pronome. Então, voltou para a regra número 1. Com a presença do pronome, a concordância é feita com este pronome. Quando você tem o nome, você faz a concordância com o nome. Maravilha. Isso aqui também, lembrando sempre, não precisa ser um nome próprio. Poderia ser dizer a criança é as esperanças da casa. A criança é as esperanças da casa. Tudo bem? Porque entre um termo no plural e um nome, vou fazer a concordância com o nome. A terceira regra, cuidado com essa expressão dentro de questões concursísticas. Quando o sujeito e o predicativo são nomes que se referem a coisa, e se um sujeito ou predicativo estiver no singular e outro no plural, o verbo ser concorda de preferência, depende em que você quer colocar ênfase. Se você quer enfatizar a ideia da coisa, você vai colocar o verbo no singular. Se você quer enfatizar a ideia do predicativo, você pode fazer a concordância. Tudo bem? Isso é questão de prova CESP, por exemplo. O verbo poderia ser colocado no singular ou no plural, levando em consideração a intenção do autor do texto. Sim, pode, tá? Mas agora, vamos pensar na regra geral, aceita com mais carinho, por assim dizer, pelos gramáticos, é essa que está aqui, ó. Quando o sujeito e o predicativo são nomes que se referem a coisa, o sujeito ou o predicativo, os dois são coisa, estiver no singular e o outro no plural, o verbo concorda de preferência com o que está no plural. Vamos lá? Tristezas é coisa, sentimento, não é pessoa. E dia também não é sentimento, não é pessoa, é coisa, né? Está nomeando aqui, ó. Então, coisa aqui, coisa aqui. Qual é a ordem? Lembra sempre, se você tem duas coisas, preferencialmente faça a concordância com o termo que está no plural. O banco eram duas tábuas estreitas e ásperas. Olha, o banco é uma coisa, tábuas é outra coisa. Tábuas está no plural. Preferencialmente eu vou fazer a concordância no plural. Depende da intenção. Tem uma partezinha na gramática que diz depende qual é a intenção de quem produz o texto. As outras duas regras, fugindo agora do pronoplu, né? Pronomes, nomes e plural, vamos para essa outra regra. Se o sujeito for constituído pelos pronomes tudo, isso, isto ou aquilo, e o predicativo estiver no plural, o verbo ser concordará normalmente. Olha a outra possibilidade de a banca CESP principalmente dizer posso mexer nesse verbo?
vai depender da intenção. Então, veja, eu poderia entender que pela regra geral você tem o quê? Um pronome tudo, aquilo, isso, isto, e o predicativo está no plural, o verbo ser concordará normalmente com o predicativo, normalmente com o predicativo, considerando sempre a intenção do autor. A outra ideia e última é esta aqui, ó. Com relação às expressões que indicam quantidades, tais como é pouco, é muito, é mais, é menos, é tanto, indicando medida, peso e preço, o verbo ficará sempre, sempre invariável. Algumas gramáticas dizem assim, o verbo concordará sempre com o predicativo. Guarda assim, ó, o verbo vai ficar sempre invariável. 500 gramas, e pelo amor da Nossa Senhora da pronúncia correta, não é 500 gramas, que não são 500 ramazinhas, né? São 500, é a unidade de medida. 500 gramas de azeitona é muito. R$2 era suficiente. Tá vendo que eu estou fazendo a concordância? Algumas gramáticas vão dizer, faz a concordância com o predicativo. Outras vão dizer, deixa o verbo sempre no singular. Qualquer que seja a abordagem, é mais fácil você guardar. Deixa o verbo no singular. Só lembrando, não é R$2, tá? R$2 era suficiente. Maravilha. Então, nesse contexto, fica aqui a dica para que a gente possa pensar na construção aí. E a última ideia, que aqui também fica uma questão que a gente diz assim, é uma concordância ideológica, porque eu posso entender um termo, fica subentendida a presença de um termo. Olha lá, na indicação de horas, datas e distância, o verbo ser concorda sempre com o numeral. Sim, ó, hoje são 29 de novembro. Porém, para efeito de concordância, você concorda comigo que eu posso entender que antes da palavra 29, eu poderia entender a palavra dia? Pois é, então eu poderia dizer hoje são 29 de novembro ou hoje é 29 de novembro, considerando que a palavra dia está implícita dentro da construção. Valeu a dica? Aguardo você num próximo encontro. Até lá!